Fala, corredores! Domingão, tô no quilômetro 20,170, 1h47 de treino. Vou contar um pouquinho como é que foi essa semana de treinos, mas o vídeo de hoje nós vamos falar sobre suplementação e intratreino. Tá aí uma coisa que até hoje eu acho que eu não tenho uma performance como eu gostaria, do aquilo que eu acho que eu sou capaz de entregar por conta de suplementação. Mesmo comprando suplementos caros, enfim, fazendo o diabo, eu acho que ainda não fica legal. Então eu vou contar para vocês algumas coisas que eu venho descobrindo, experimentando comigo, e aquele negócio, de repente, serve para vocês. Mas vamos lá. Essa semana, como vocês sabem, já estou aumentando o volume de treinos. Comecei na terça-feira com 18 km no período da noite. Quarta-feira, 18 km à noite também. Sexta-feira, 18 km à noite. Sábado, 21 km de manhã. Adoro fazer treino assim em dias seguidos, e inclusive esse que foi com uma diferença só de menos de 12 horas, porque para melhorar a resistência é fantástico. E aí hoje estou fazendo 30 km, então foi 18 na sexta, 21 no sábado, 30 no domingo. Inclusive hoje estou aqui fazendo treino despretensioso, é importante e é só completar, entregar o tempo, a distância, e tá tudo certo. Mas vamos lá, questão de suplementação então. Dá uma olhada aí se você está investindo muito caro em suplemento. Eu vou contar algumas coisas que eu achei também, fiquei meio perplexo. Porque é o seguinte, eu gosto de tomar aqueles isotônicos em pó antes de sair para correr. E o que eu tomava, com frete, dava R$200 1 quilo, mais ou menos, né? E cada porção são 90 gramas, então você imagina que dá para fazer ali, tomar 10 porções desse negócio e já foi 200 conto, sendo que num treino de 30 km, aliás, aí fica já a primeira informação. O que o nosso corpo consegue absorver de carboidrato são 60 gramas por hora, se for puramente glucose. Se você tiver glucose mais frutose, você consegue aumentar isso para 90 gramas por hora. E essas 90 gramas, dependendo se o seu corpo estiver habituado e tal, você consegue consumir ali, absorver 120 gramas por hora. Então você imagina, já para pensar aí, que um gelzinho de carboidrato vai de 20 a 24 gramas por gel. Quantos géis você toma numa corrida? Você toma 1 por hora? Nos meus treinos longos, tomava 2 por hora. Ou seja, eu estou tomando 40 gramas, ingerindo 40 gramas de carboidrato, sendo que eu poderia ingerir, se fosse um tipo só, 60, ou juntando dois tipos, fazendo um mix ali de carboidrato, sendo maltodextrina com frutose, a gente poderia colocar ali 90 gramas de carboidrato. Então, esse é um dos motivos porque você vê o pessoal... Vou deixar passar a ambulância aí, porque você não vai ouvir nada. Ambulância não, polícia, enfim. Esse é um dos motivos porque você vê o pessoal da elite com as garrafinhas deles e não estão consumindo gelzinho. Eles estão consumindo ali 90, 100, 120 gramas de carboidrato por hora, e a gente vai felizão para a prova com gelzinho de 20, um gelzinho no bolso. E não vai acontecer a performance que você gostaria, né? Simplesmente porque não tem carboidrato, falta carboidrato. E aí, depois de ter feito já um monte de experiências com gel de um tipo, gel de outro, pré-treino de um tipo, pré-treino do outro, eu já me sinto capaz de eu mesmo montar tanto o meu gel de carboidrato, fazer ele lá, como também preparar todo o meu intratreino e pré-treino. Agora, informação legal. A maioria dos intratreinos são compostos de maltodextrina e de frutose. Então, se você pegar, por exemplo, a maltodextrina, paguei R$20 o quilo. Frutose, paguei R$38 o quilo. Vamos pegar um gelzinho de carboidrato não vou falar a marca não, que é probiótica. Um sachêzinho de 30 gramas, ó, tem 20 gramas de carboidrato, 86 miligramas de sódio, 78 miligramas de magnésio. Sendo que no carboidrato ele é composto por maltodextrina, 20 a 1 kg, frutose, 38, eu paguei caro o quilo, e aqui tem dextrose. Na Growth, por exemplo, está R$18 o quilo da dextrose. Aí, os ingredientes: maltodextrina, água, frutose, dextrose,
bisglicinato de magnésio, aí você tem o cloreto de magnésio também. Aí o cloreto de magnésio é baratíssimo, né? Mas aí você pode comprar o bisglicinato mesmo. Cloreto de sódio, podia ter escrito aqui assim, sal cisne, R$3,50 o quilo. Que mais? Acidulante, desnecessário, né? Regulador de acidez, porcaria. Fosfato, não sei o que, citrato aromatizante, corante natural, antioxidante, conservante, sequestrante, enfim, um monte de porcaria no meio do caminho, né? Hoje o que eu fiz então? Eu fui lá, comprei só a maltodextrina, comprei a frutose. Dextrose, assim, nos sites em inglês, americano, ninguém fala da dextrose, só fala que a proporção ideal para você tomar entre maltodextrina e frutose é na proporção de 2:1, ou tem a informação de 1:0,8. Então, num site, por exemplo, fala que na proporção de 2:1, você com 90 gramas de carboidrato, você tem uma performance top e sem ter um desconforto gástrico, que seria ter que parar para ir no banheiro no meio do treino, né? Já no caso na proporção de 1:0,8, eles falaram que para você ter o mesmo rendimento, por exemplo, em questão de performance, você tinha que consumir em torno de 110, ali mais ou menos 110 gramas de carboidrato por hora, desse mix de carboidrato, né? Então, o que eu preparei para mim hoje foi proporção de 1:0,8, mas depois eu vou fazer teste na proporção de 2:1, mas você vê a diferença de preço. Para começar, maltodextrina, frutose, cloreto de sódio, salzão de cozinha, um pouquinho de magnésio. Se você quiser simplificar a coisa, cápsula de sal, já tem todos esses sais ali dentro, é super barata a cápsula de sal, e aí você compra a maltodextrina e a frutose, que também são dois componentes super baratos, e vai resolver a sua vida. E mais, vou pegar, por exemplo, eu já fiz treino com extratos, sei lá. Olha a diferença, hein? Se você pensar que a gente pode tomar então no mínimo 3 sachêzinhos de carboidrato da probiótica, por exemplo, ou você poderia tomar ali 2, 4, 6, poderia até chegar a 5 sachêzinhos ali de carboidrato por hora, e ele vai ter então, cadê? 86 miligramas de sódio. Então 86 vezes 5 vai dar 430 miligramas. Agora vamos pegar, por exemplo, os extratos aí, extratos. Ele tem 700 miligramas de sódio. Aí quer dizer, eu já corri também, aqui eu não vou entrar no mérito da composição do produto deles, porque os caras devem ser especialistas, enfim. Mas eu já tomei em treino muito sódio e foi pra mim terrível. Sabe aquela coisa de você correr com a boca seca? É igual você sair e comer uma batata frita cheia de sal, um monte de salgadinho ali, você vai ficar com sede, come um monte de salame, e vai aquele negócio de água que você toma, e não passa a sede. Então, você no meio da corrida vai começar a tomar um monte de água, às vezes desnecessário, e pode aparecer aquela dor na lateral da barriga. É só você tomar lá 1 litro de água e sair para correr, você vai ver que a barriga vai doer. Então olha que interessante, a gente consegue com baixíssimo custo fazer uma suplementação no mesmo nível das suplementações mais top que você for encontrar. Então, por exemplo, um produto mais premium, ele vai ter lá carboidratos na proporção de 2:1, daquilo que eu falei, 2 de maltodextrina para 1 de frutose. Vai ter alguma coisa de sais, então seria sódio, potássio, cálcio, magnésio e fósforo, que você pode pegar uma cápsula de sal, por exemplo, eu comprei da Go, essa aqui tem sódio, cálcio, magnésio, potássio, vitamina C, vitamina E, niacina e vitamina B6. Quer dizer, eu paguei R$ 33,50 em 60 cápsulas. E aí de repente você vai comprar um gelzinho de carboidrato, sabe, tem gelzinho de carboidrato aí na casa de R$5, você vai comprar o normal, né? A unidade, você está pagando R$5 em 20 gramas de carboidrato. Eu saí hoje para correr, eu não abusei não, eu saí para correr com 9918, saí para correr com 250 gramas de carboidrato, me parece. Se eu fizesse 250 dividido por 20,
são 12 géis. 12 vezes 5, vai, teria pago R$60 de gelzinho de carboidrato só para fazer um mísero treino. E você imagina que eu corri então 18, 18, 18, 21 e 30. Quer dizer, olha quanto eu ia gastar só com gelzinho de carboidrato. É muito louco, né? Então fica a informação para vocês. A informação está sempre disponível. Tudo isso que eu estou falando, assim, realmente no Brasil é mais difícil achar informações sobre carboidrato, a proporção ali adequada de cada tipo de componente. Só que se você pesquisar em inglês, abre um mundo de informações ali, sabe? É só procurar. Agora eu acho que eu tenho condições de regular o que é adequado para mim. Aliás, outra informação legal, ó, que aí eu só estou precisando achar uma balança que tenha pelo menos 2 casas decimais para eu poder ver quanto que eu perco de líquido durante a corrida. Por quê? Tá aqui, ó, em 315 ml de suor a gente perde 220 miligramas de sódio, 63 miligramas de potássio, 18 miligramas de cálcio e 8 miligramas de magnésio. Então, se a gente faz a continha de quanto a gente vai perder, depois o carboidrato que a gente vai ingerir. Por que você tem que ingerir 2 tipos de carboidrato? Porque justamente você consegue aumentar a absorção de 60 gramas para 90 gramas. Agora, os primeiros 60 gramas depende do sódio. Então não adianta você sair tomando carboidrato a rodo sem ter ingestão de sódio. Ele é necessário para o transportador no intestino conseguir absorver esse carboidrato, precisa do sódio. E os outros 30 fica lá com a frutose. Então você vai conseguir repor todos os sais, ingerir uma boa quantidade de carboidratos, e aí você vai ter condição de dar o seu melhor. Eu realmente sinto que nas longas distâncias eu não consigo dar o meu melhor. Depois que passa do, sei lá, quilômetro 40 e tanto, 50 e tanto, a quebrada é bonita. Então, beleza, a gente completa, mas completa quebrado. Eu quero completar bem. E uma outra dica que é legal é o seguinte: tomar cuidado com o efeito rebote. Por quê? Quando você faz o uso de carboidratos de rápida absorção, que é o caso de todos esses que eu estou comentando aí, você ingere o carboidrato, o corpo pode liberar um monte de insulina ali, e aí depois é aquilo que você vai experimentar. Você vai estar no céu, porque vai ingerir um monte de carboidrato, vai ter energia ali suficiente para o seu corpo, só que por conta da quantidade de insulina que o seu corpo excretou, dali a pouco você vai estar sem carboidrato, você vai lá para o inferno. Então, por isso que o pessoal acaba fazendo uso da palatinose, por ser um carboidrato de baixa absorção, ele não dá esse pico de insulina e você não tem o problema do efeito rebote. Agora, é importante você saber também que se você dosar bonitinho a quantidade de carboidrato, vou passar correndo, hein? Se você dosar bonitinho a quantidade de carboidrato, você vai evitar essa questão do problema do efeito rebote também. Por isso que eu acho que ficar comprando produtos comerciais que eles têm uma medida, claro que essa medida ela é totalmente estudada, enfim, só que é uma medida que foi feita pela média. E de repente você não é a média, eu não sou a média, né? Então a gente precisa ter alguma coisa que a gente possa regular. Então vamos lá, hoje eu vou fazer, ó, o carboidrato que eu estou tomando aqui não tem qualquer tipo de conservante. Eu cheguei em casa ontem, abri aquele maracujá azedo, bati no liquidificador, coloquei, como eu não comprei separado o magnésio, o cálcio, nada disso, eu simplesmente abri a cápsula de sal, coloquei aqui dentro, então ficou maltodextrina na proporção de 1 para 0,8 de frutose. Coloquei a cápsula de sal aqui dentro, só que aí depois eu achei que tinha pouca quantidade de sódio. Então, sódio é mais difícil, né? Mas se a gente lembrar que é cloreto de sódio, eu fui lá na cozinha, pitadinha de sal e junto com o meu suco de maracujá, ficou muito bom. Não é que ficou muito bom, ficou maravilhoso. Ficou melhor do que qualquer gel de carboidrato. Me fala, hoje, num treininho de 30 quilômetros, vai tomar 12 géis? Você não consegue tomar 12 géis? Eu não consigo tomar 12 géis num treino de 40 e tanto. E hoje tá aqui, já estou tomando tudo. Quer dizer, olha a quantidade de carboidrato que eu ingeri. E não é à toa que eu tô correndo e tô bem. Saiu o sol, vocês sabem que eu
adoro calor. Então mas tô rendendo, e mesmo sendo um treino particularmente difícil, porque foi isso aí, vindo desde sexta-feira com um bom volume de treinos. Coloca aí a prova, compra bonitinho, separado os ingredientes, pesa lá numa balancinha, você vai, depois me coloca o resultado aí, se você gostou ou não. Eu acho que assim vai ficar muito legal, eu vou conseguir atingir o meu potencial pleno, porque agora a suplementação eu vou regular conforme a minha necessidade. Preciso de mais sais, coloco mais sais. Preciso de mais carboidrato, coloco mais carboidrato. Preciso... Opa, bom dia, beleza? Preciso de mais ingestão de líquido. Enfim, vou regulando aí de forma que fique melhor para mim. Inclusive com relação à temperatura do dia do treino, né? Quanto maior a temperatura, mais eu vou suar. Se eu souber exatamente quanto eu suo a cada hora, de acordo com a temperatura, eu tenho condição de montar uma planilhinha e fazer a suplementação cravada de acordo com a minha necessidade. Então é isso aí. Falei por 1,7 km. Voltar para casa, só falta 8 km aí. Fechado? Falou, bom final de semana.